Olá, eu sou o pastor Alberto Rodrigues e estou aqui dando sequência num tema específico para batalha espiritual, aqueles que trabalham com libertação e especialmente para ministério de intercessão. E hoje nós vamos falar a primeira parte de principados e potestades e o ministério de intercessão. Hoje nós vamos falar apenas vamos dar uma ênfase em como cada cristão, cada servo de Deus que está envolvido nessas batalhas pela libertação de vidas, de famílias, enfim, das pessoas que procuram, devem agir contra as quatro classes espirituais, né, citadas em Efésios 6,12, que é a base de tudo isso. O interessante para você, se quer realmente ter uma visão bem ampla, você assista ao primeiro vídeo em que nós falamos sobre Efésios 6,12, batalha espiritual, dando uma visão mais ampla das regiões celestiais e os pelo menos 25 princípios que se deve conhecer para o Ministério de Intercessão e para todos que trabalham em batalha espiritual. Esse agora que nós vamos falar sobre como devemos enfrentar os principados, potestades, os dominadores deste mundo tenebroso e as forças espirituais do mal. E num próximo, aí eu vou falar mais especificamente dos principados, que são os comandantes de toda a cadeia. E essa cadeia hierárquica angélica, que vale para os céus como para o inferno, né, as forças das trevas. Mas a gente está dando ênfase aqui às forças das trevas porque justamente a nossa luta é contra eles, né? Entendendo um, você entende o outro. Então vamos lá. Efésios 6,12, o texto que nós estamos com base em tudo isso, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. No vídeo 1, eu falei sobre mais especificamente da nossa luta, a visão das regiões celestes e os princípios fundamentais que regem os dois lados, né? Que leis estabelecidas por Deus, e lá eu explico direitinho. Hoje nós vamos falar da nossa luta, como que a gente luta com eles. E no terceiro vídeo aí eu vou falar mais especificamente da ação e os tipos de principados, especialmente aqueles que são citados na Bíblia Sagrada. O apóstolo Paulo nos revela aqui a luta que todo cristão vai enfrentar, em especial a Igreja de Cristo. Mas sabemos que grande parte da igreja não tem conhecimento e entendimento suficiente sobre batalha espiritual de Efésios 6,12, Efésios 1,3. E nesse quesito, entram os grupos especializados em batalha espiritual e os ministérios de intercessão, levantados pelo Espírito Santo para preencher essa lacuna espiritual. Deveria ser de toda a igreja, mas como hoje isso não é viável, em função das escolhas que cada um tem feito, o Espírito Santo tem levantado então grupos específicos para fazer e preencher a lacuna e fazer a vontade do Senhor. Essa batalha começou quando houve a queda do querubim chamado Satanás e Diabo, provocando a primeira rebelião da criação, levando parte dos anjos a segui-lo. Apocalipse 12,4 diz: "E a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu, e lançou-as sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz, para que, dando à luz, lhe tragasse o filho." Esses anjos caídos hoje formam o exército das trevas, que é comandado pelo diabo. As suas patentes foram mantidas, né? Aquilo que eles tinham com Deus, o diabo manteve as suas patentes no reino do inferno, no reino das trevas. Desde quando Deus prometeu a sua derrota e prisão eterna, a vingança de Satanás passou a ser destruir a igreja de Cristo e a humanidade como um todo. Em Gênesis 3,15 ele diz: "Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar." O que é ferir o calcanhar? Tem sido entendido ao longo dos séculos pelos estudantes da Bíblia e ministério do corpo de Cristo como sendo as últimas gerações dos cristãos que nasceram de novo ao aceitar Cristo como Senhor de suas vidas. Fazem parte dos pés desse corpo, não pode ser visto como pé o Senhor porque ele é o cabeça. E o diabo também não pode ferir o Senhor. E isso pode ser visto em Apocalipse 12,17, quando o anticristo vai perseguir o restante dos cristãos que se converterem a Cristo após o arrebatamento da igreja com a pregação dos 144 mil judeus. Apocalipse 12,17 diz: "E o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao remanescente da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo." E como Satanás age contra a igreja e contra as pessoas em geral, onde devemos incluir nossos familiares, amigos e parentes? Esta é uma pergunta importante.
Primeiramente, é fundamental entender que todo o exército das trevas age sob o comando de Satanás. Efésios 6,12, o apóstolo Paulo nos ensina sobre onde é a nossa batalha espiritual. E aí você deve assistir, como eu já disse, é o meu vídeo Efésios 6,12, Batalha Espiritual e o Ministério de Intercessão, onde eu explico isso com detalhes. E por isso que não vou repetir aqui. E também ensina como funciona a organização e a hierarquia do exército das trevas. Neste vídeo, então, eu vou explicar como devemos lutar contra as 4 classes de anjos caídos e seres demoníacos. Na parte 2, vou estudar, na parte que será 3, né? Na verdade, a parte 2 dessa que eu estou desmembrando, na sequência de 3 vídeos. Em separado, os exemplos da Bíblia nos mostram sobre os principados. Assim você vai ter uma visão muito completa de batalha espiritual daquilo que é revelado em Efésios 1:3 e Efésios 6:12. Porque no mesmo lugar onde estão as bênçãos do Senhor, lá também agem os espíritos malignos. Principados. Vem da palavra archei. Significa chefe, líder, governante, soberano. Aqui um apanhado bem rápido. Os principados estão diretamente ligados ao diabo e recebem as ordens dele em pessoa. Esses demônios são anjos caídos que antes tinham uma posição de autoridade no exército de Deus, mas a perderam na rebelião do céu. Mas essa autoridade foi mantida no exército das trevas. Ao servir o diabo, os principados ocupam a sua posição de autoridade política sobre reinos, países, estados e municípios. De modo semelhante aos reis, presidentes, governadores e prefeitos, os principados têm estabelecido sua autoridade satânica sobre diversas nações. Eles operam mais exclusivamente nas regiões celestiais, exigem ser adorados como deuses e deusas, e os mais conhecidos, num rápido apanhado aqui, Astarote, chamada também de Rainha dos Céus, em 1 Samuel 31:10, adorada também como Afrodite, Vênus, etc., é a chefe suprema das pombagiras. Diana, Atos 19, 24 e 35, adorada como Cibele e é adorada no dia 12 de outubro no Brasil. Ela é conhecida como a deusa virgem. Dagon, Juízes 16, 23, Belzebu, Mateus 12, 24 e 27. Belial, a tradição antiga dos hebreus afirma que ele foi o primeiro a aderir à rebelião de Lúcifer e que foi o que mais arrastou consigo anjos convencendo-os, né? Seria aquele intermediário. Bel, o homem forte da Babilônia, Jeremias 52. Príncipe da Pérsia, do atual Irã, Daniel 10:13. Protetor das nações inimigas de Israel, inspirando o ódio e a vontade de destruir Israel, que continua cada vez maior. O príncipe da Grécia, Daniel 10:21, que introduziu o entretenimento dentro da igreja nos seus cultos, o entretenimento grego, né? E Moleque, também conhecido como Moloque, que exige sacrifício de crianças através do aborto nos nossos dias, Jeremias 32:35. Eles comandam todo o exército das trevas, operando nas regiões celestiais. Como os ministérios de intercessão devem lutar contra eles? Esta é a questão. E para isto foi gravado este vídeo. Como devemos lutar contra os principados? Nós vamos então separar. Cada um eu vou dar aqui um apanhado geral. Não é profundo, mas vai dar para nós termos uma visão melhor. Resposta. Há 5 princípios a serem obedecidos. E vamos lá. Esses princípios, você vai ter que assistir o vídeo anterior, onde eu explico, não são todos os vídeos, mas não são todos os princípios, mas eu explico 25 desses principais princípios, né? Especialmente para o Ministério de Intercessão. Quem trabalha com nível 2 e 3 de batalha espiritual, que trabalha com tomada de cidade, aí terá que aprender os outros também que estão faltando, correto? Primeiro, ser submisso à autoridade outorgada por Jesus à igreja. Lucas 10, 17, aqui é o versículo 19, na verdade. Eis aí vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo. E nada absolutamente vos causará dano. Esse princípio é fundamental no confronto com os principados. Como aprendemos que o anjo mais poderoso do céu, o arcanjo Miguel, lá em Judas capítulo 1, versículo 9, diz: mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: o Senhor te repreenda. O arcanjo Miguel obedeceu estritamente às ordens recebidas do Senhor Jesus e não antecipou o que vai fazer com o diabo em Apocalipse 12, 7 ao 9. Aqui está o primeiro e mais importante dos princípios. É o princípio da autoridade e cobertura espiritual. Aqui o Senhor nos mostra que o entendimento e a prática, submissão completa à sua autoridade, nos levará a triunfar no confronto com os principados. Precisamos entender que não é a nossa força ou autoridade humana que o diabo respeita. Pelo contrário, os aspectos humanos não são por ele desprezados. Veja o exemplo de Davi contra Golias.
O aspecto humano de Davi, um adolescente, foi desprezado por Golias, instrumento do diabo. Porém, Davi, mesmo um adolescente, com a autoridade de Deus, o derrotou. Note que Davi não irá desrespeitar a autoridade do rei Saul. O que os principados respeitam e temem em nós é exclusivamente a autoridade do Senhor Jesus Cristo, que nos cobre e nos capacita a enfrentá-los e a vencê-los. Não se pode entrar aqui, não se pode errar aqui, melhor dizendo. Você não pode errar nesse princípio. Errou aqui, é uma tragédia. Gente que vive trocando de igreja deve avaliar sua condição antes de entrar em guerra contra os principados. Porque especialmente esse povo que sai e deixa brecha lá atrás, problemas envolvendo rebelião, pecados, nada consertado, nada pedido perdão para a congregação, deve pensar bem. Os principados farão de tudo para que você saia de uma igreja onde haja autoridade e conhecimento que possa vencê-lo e levar você aonde não haja isso. Embora a igreja tenha autoridade, quando não tem conhecimento ela não usa, né? Você não usa uma coisa que você não conhece. Exemplo, sair de um ministério de intercessão com autoridade leva você para um círculo de oração, ou um grupo que apenas use o nome Ministério de Intercessão, mas não tem a visão completa de Efésios 1:3 e 6:12. Nesse momento eu lembro da experiência do nosso ex-motorista, quando procurou um terreiro de macumba em Bauru para fazer trabalhos de macumba para tentar salvar a união de sua mulher e o amante em seu adultério, que foram aí amparados por um pastor e uma igreja aqui da cidade, infelizmente. Como não acontecia nada, na última vez que esteve na sessão, perguntou ao Exu, por que não estava dando certo? Ao que o Exu, incorporado no médium, lhe falou, eu vejo um homem de chapéu e gravata vermelha atrás de você. Quem é ele? O pastor Alberto, respondeu o Fernando. Ao que o Exu lhe explicou, então eu não posso fazer nada. Enquanto esse homem estiver aí, eu não posso fazer nada. O demônio não olhou para as falhas do Alberto como um ser humano, ou porque ele é um idoso, mas a autoridade do Senhor Jesus Cristo que está sobre ele e que dá cobertura espiritual às pessoas ligadas ao seu ministério em batalha espiritual, especialmente o ministério de intercessão. Segundo princípio a ser obedecido, renunciar à vaidade e à autossuficiência. Aqui nós colocamos Tiago 4:6. Antes ele dá maior graça, portanto diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. A tendência do ser humano, quando se torna próspero no seu ministério, ou famoso na obra de Deus, e os elogios são constantes, é abrigar no coração a ideia de que seu crescimento e sucesso são mérito seu. Ele é o cara. Ela é a cara. Este sentimento vem do diabo. Quando a vaidade espiritual toma conta do coração, a autossuficiência passa a ser alimentada. A partir daí corre-se o risco de enfrentar os príncipes das trevas, dando legalidade para ataques e retaliações. Aí você deve estudar o sexto princípio, o princípio da legalidade ou direito legal. Contando demais consigo próprio, já não se está submisso à autoridade do Senhor, porque quebrou um princípio importante. Os princípios e os principados irão atacar-se sem piedade. Também podem atacar os intercessores e intercessoras do ministério de oração, de ministério de intercessão. Assim, sentimento de que pode fazer sozinho, só para que dê valor a ela, agir sozinha para mostrar que também tem ministério dom de Deus, discordar para fazer impor a sua vontade ou modificar o que foi ordenado, bem aos estilos dos espíritos de Jezabel, que são subordinados aos principados. Então, precisa-se tomar muito cuidado com esta vaidade e autossuficiência, todos. Terceiro princípio, reconhecer e submeter-se à autoridade do ministro dada por Deus. Aqui a gente pode citar Romanos 13:1-6, que eu vou ler agora, e também Hebreus 13:17. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas. De modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmo condenação. Porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faz o bem e terás o louvor dela. Visto que a autoridade é ministro de Deus para teu bem, entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador para castigar o que pratica o mal. É necessário que lhe estejais sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Então aqui um dos textos, né, muito importantes, que nós vemos aqui a importância dessa subordinação, até porque na direção de Deus é muito importante isso, né? Se você olhar tanto no Antigo como no Novo Testamento, você vai ver
esta questão. E por isso que o apóstolo Paulo está escrevendo isso à igreja. Um outro fato importante que observamos nessa batalha contra os principados é que o nosso inimigo reconhece o valor de um homem revestido de autoridade concedida pelo Senhor Jesus Cristo. É por esse motivo que um cristão que não é reconhecido em posição de autoridade na igreja de Jesus não deve enfrentar os principados de forma alguma. E dentro desse princípio, todos os integrantes do Ministério de Intercessão, formados nos princípios da Palavra de Deus, é claro, recebem ordenação e unção com óleo e com imposição de mãos a diáconos e diaconisas, conforme está em Filipenses 1:1. Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus, que estão em Filipos, com os bispos e diáconos, então mostrando a autoridade reconhecida na igreja. E é por isso que nessa batalha, o Ministério de Intercessão, todos no mínimo são, a seção dos pastores, né, quando tem mais pastores, ou o pastor da igreja, pastores, pastoras também, os demais componentes são diáconos e diaconisas. Satanás conhece o valor que Deus dá à autoridade legitimamente constituída por Deus. Estamos nos referindo à autoridade constituída por Deus e não a estabelecida por homens, com viés político, interesses financeiros, que fazem as coisas meramente para agradar e manter pessoas em cargos na igreja. Deve-se tomar muito cuidado com isso. No Ministério de Intercessão existe preparação, treinamento, oração, jejum, tudo preparado para a ordenação. Não é feito as coisas assim para agradar pessoas. É o poder de ligar e desligar nos céus, que está em Mateus 18:18. Dons de curar, operação de milagres, etc. Sem nenhuma interferência de principados e potestades, como Daniel, que venceu o principado do reino da Pérsia, hoje o Irã. Quarto, pedir o reforço dos anjos. A igreja e o ministério de intercessão, estando nas batalhas do Senhor pela liberdade, ou pela libertação de vidas oprimidas pelo diabo, também poderá orar ao Senhor e pedir o reforço dos anjos de Deus. E muitas vezes o arcanjo Miguel e os seus anjos. E isso é um tema para uma outra situação. Mas é importante conhecer, né, no treinamento de ministério de intercessão, isso é ensinado com detalhes. Quinto, o uso dos dons espirituais. Paulo escreve em 1 Coríntios 12:31. Portanto, procurai com zelo os melhores dons. Nos nossos serviços de intercessão, seja intercessão de crise, profética, intercessão de guerra espiritual, seja nas batalhas espirituais de nível 1, 2 ou 3, o uso dos dons espirituais são ferramentas fundamentais. Cada intercessor deve estar pedindo ao Pai que através do Espírito Santo possa ser usado para edificação e revelação e assim possamos vencer a batalha espiritual em curso. Muito importante as direções que o Senhor vai nos dar. Vamos lá. As potestades. A palavra potestade é a tradução da palavra exousia, que significa força, delegado, autoridade de poder. Poderia então ser traduzido, se quisesse, como autoridades. As potestades agem submissas aos principados e também tiveram sua posição conservada quando caíram seguindo o diabo. Visando o domínio completo, as potestades estabelecem seu reinado e poder religioso, porque regulam as atividades espirituais e agem sempre subordinadas aos principados, como eu disse. Dirigem a orientação espiritual dos povos e são responsáveis pela criação e o desenvolvimento de todas as religiões da humanidade e também das heresias que introduziu dentro da Igreja de Jesus. Foram eles que agiram sobre os principais sacerdotes, o Sinédrio, e também sobre Caifás, para prender, julgar e crucificar Jesus, Mateus 26, 57 ao 68. Influenciaram a Igreja Católica Apostólica Romana na Inquisição, onde milhões de pessoas foram queimadas vivas e mortas com torturas, pessoas inocentes acusadas injustamente. Na Segunda Guerra Mundial, o governo nazista, levado por um principado, e o governo religioso católico, potestades, mataram 6 milhões de judeus, além de negros. Naturalmente que não foi a Igreja Católica que matou os judeus, ela ficou omissa, né? O Papa ficou omisso, ele não falou nada, com medo de retaliação, então ele foi travado. Mas se utilizou muito os muçulmanos, né? Muitos muçulmanos foram islâmicos, né? Foram utilizados nessa batalha aí. Eles são os promotores da divisão da Igreja do Senhor, da rebelião contra os pastores. Toda divisão é resultado do trabalho de uma potestade, causando discórdias, rebeliões, ciúmes. O diabo sabe que há poder na unidade, por isso tem espalhado sementes de novas doutrinas, que são as heresias, para produzirem divisão e discórdias na Igreja do Senhor. Lembra que muitos crentes vão orar no monte e recebem a revelação para sair da igreja? Então, essa direção, seja visão ou profecia, é trabalho das potestades. Eles sabem que uma liderança confusa e dividida na carne não produz fruto bom.
Essa classe é treinada para este objetivo. E como que a gente luta contra as potestades? Então vamos lá. Primeiro, rejeitando toda semente de divisão. Tiago 3, 14, 16. Mas se tendes amarga inveja e sentimento faccioso em vosso coração, não vos glorieis nem mintais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Porque onde há inveja e espírito faccioso, aí há perturbação e toda obra perversa. O diabo vem semeando há séculos esta semente maligna de facção, divisão, no meio da igreja e dos ministérios de intercessão. Desde a igreja primitiva, a atenção tem se desviado da unidade que o Senhor pregou e tanto almejou na sua famosa oração no Evangelho de João, capítulo 17. E surgem os mais santos, os que tiveram a revelação da verdade, aqueles que afirmam que a igreja esteve na ignorância e no erro por 2000 anos, os únicos que são salvos, e por aí afora vai surgindo tanta divisão e todo mundo se achando. Trabalho das potestades que criam sofismas e fortaleza na mente dos homens. Observe que a maioria das divisões na igreja são criadas por homens e não por mulheres, ainda que elas dominem. Como eu já expliquei no vídeo anterior, os espíritos de Jezabel, eles atuam mais sobre as mulheres, fazendo as mulheres alçar o poder com base na ordem de Astarote, o principado que trabalha exaltando e colocando a mulher no lugar do homem. Já as potestades trabalham mais na fortaleza e sofisma na mente dos homens. Então, as potestades trabalham mais na mente dos homens, na mente masculina. E os espíritos de Jezabel trabalham mais com as mulheres, levando à insubmissão e também ao domínio pelo poder. O diabo tem lançado a semente da facção, da divisão, para frustrar o plano de Jesus com o Pai, na sua famosa oração sacerdotal lá em João, no Evangelho de João, capítulo 17. Por esse motivo, quando discernimos que esse tipo de semente, seja na congregação, seja no ministério de intercessão, devemos imediatamente destruí-la, pois somente assim estaremos contribuindo para a concretização do propósito do Senhor no reino de Deus. Segundo, manter-se vigilante contra o espírito de competição. E aqui nós vamos ler Filipenses capítulo 2, versículos 1 ao 4. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão, coinonia do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, a palavra koinonia, traduzida comunhão, por comunhão, também pode ser traduzida, a palavra grega, como comunidade. Completai, em versículo 2, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Ao tomar partido em torno de uma visão, uma nova doutrina, inspiração, e especialmente das ideologias políticas, esquerda versus direita e coisas assim, que as potestades lançaram dentro da Igreja de Jesus, teremos consequentemente um espírito competitivo em relação ao restante do corpo de Cristo. Pois a partir do momento em que a semente da competitividade encontra aceitação em nosso coração, passamos a desejar que a visão ou opinião que temos, nosso ponto de vista, seja o único ou a única verdade que restaure ou importe para a congregação e produza frutos do Espírito, a unidade. E aí começa o problema. Quando nos tornamos exclusivistas na opinião que temos, toda a revelação que vem de outra parte do corpo de Cristo é desconsiderada por nós. E um desejo começa a despontar para que aquela outra revelação seja frustrada. É nesse momento que começa a competição, a disputa com o restante da congregação, que também está andando em sinceridade na presença de Deus, ou com o próprio corpo de Cristo espalhado em toda a terra. Precisamos entender que não somos os donos da verdade, e que quando assim nos consideramos, estamos ajudando as potestades, e não nos reinos das trevas, e não o reino de Deus. Um dos maiores problemas do rei Saul foi o seu espírito de competitividade com Davi. E isso impediu de ver que o Espírito Santo estava conduzindo Davi. Então Deus usa, você usa quem ele quiser. Ele não é exclusivo de ninguém, e nenhuma congregação ou denominação. Se desejamos vencer as potestades, precisamos destruir esse espírito de disputa no meio da congregação ou no ministério de intercessão, caso tenha sido identificado naturalmente, pois são dardos inflamados com o fogo do diabo. Que o Senhor Jesus Cristo nos livre de ter em nosso ministério de intercessão ou nossa congregação, lá nas nossas igrejas, a semente da facção e da divisão. E isto é uma palavra para todos. Terceiro, cuidar-se contra o coração invejoso. Provérbios 14, 30 nos diz: o sentimento sadio
é vida para o corpo, mas a inveja é podridão para os ossos. Provérbios 27:4 diz: o furor é cruel e a ira é impetuosa, mas quem poderá enfrentar a inveja? Tiago 3:14-16, já citado anteriormente, eu vou utilizar aqui porque também encaixa aqui pela revelação dada pelo Espírito Santo através do apóstolo Tiago, o meio-irmão do Senhor Jesus. Mas se tendes amarga inveja e sentimento faccioso em vosso coração, não vos glorieis, nem mintais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Porque onde há inveja e espírito faccioso, aí há perturbação e toda a obra perversa. O sentimento faccioso de divisão é que leva a pessoa a desejar ter o que é dele, o que é de outro, melhor dizendo. Então, o sentimento faccioso de divisão é que leva uma pessoa a desejar a ter o que é de outro, ou de não querer que o outro tenha, porque não acha justo, acha que ele é melhor. Uma intercessora desejar ser mais reconhecida pelo pastor do que outra, que considera pior que ela, quer ser o centro das atenções. Uma intercessora desejar ter mais atenção voltada para suas revelações e não para as revelações que Deus dá para outras pessoas. É o sentimento que leva a edificar em torno de si mesma e não em torno de Deus e de sua obra. Isso provém das potestades, porque vai causar divisão e tumulto e confusão. Né? São vários princípios que vão ser uma estratégia, princípio de confusão, tudo isso entra dentro desse ataque. Um grande exemplo é o de Saul. O rei Saul em 1 Samuel 18, 7 e 9, que está escrito: as mulheres se alegravam e cantando alternadamente diziam: Saul feriu seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Aí começou o problema, né? Então Saul se indignou muito, pois essas palavras lhes desagradaram em extremo. E disse: 10 milhares deram elas a Davi, e a mim somente milhares. Na verdade, que lhe falta senão o reino? Daquele dia em diante, Saul não via Davi com bons olhos. É um exemplo muito claro. Foram muitas ações de Saul que ele desobedeceu à ordem de Deus e passou a dirigir o reino de Israel, no qual ele e sua visão seriam o centro das atenções. Seu coração se tornou invejoso e quando o Espírito Santo começou a levantar Davi como rei, sua reação foi contrária, ou seja, ele não aceitou outro em seu lugar, mesmo sendo levantado por Deus. E aí começam os problemas, né? Porque você se levanta contra Deus, lembra lá de Romanos 13? Saul não se arrependeu, rejeitou a palavra de correção de Deus, vinda através do profeta Samuel, uma decisão autorizada. Tudo isso eu explico no vídeo anterior, falando sobre batalha espiritual para o ministério de intercessão, Efésios 6:12. Então, Saul não se arrependeu, ele rejeitou a palavra de correção de Deus vinda através do profeta Samuel, uma decisão autorizada, e movido pela inveja, e seu objetivo passou a ser a morte de Davi. Os dardos do maligno haviam cegado a Saul, e aí ele colheu a sua própria destruição, conforme vemos na Escritura. Muito bem, falei de principados e potestades. Vamos falar sobre os dominadores deste mundo tenebroso, tradução da Almeida Revista Atualizada, que é mais conhecida, ou príncipes das trevas desse século, conforme traduz a Almeida Corrigida Fiel, que traduz a palavra krosmokratore, palavra grega. Príncipe desta era, senhor do mundo, governante, governador, amo. Agem mais exclusivamente na Terra. Literalmente significa governante mundial. Não porque comande o mundo inteiro, mas porque seus atos influenciam diretamente o destino da humanidade. São demônios de baixa grandeza, conhecidos como guias, entidades. Eles são destinados a possuir os corpos de pessoas. São espíritos malignos que têm como objetivo escravizar o corpo do homem. Eles precisam de estar incorporados, pois precisam expressar a sua personalidade. Eles entram no corpo de uma pessoa e assumem o controle de seu espírito. Quando o Senhor Jesus expulsou uma legião deles, de um homem, escrito lá em Mateus 8, 28, 34, e os demônios lhe rogaram que lhes permitisse a entrada numa manada de porcos, os demônios se jogaram precipício abaixo. Esta passagem nos ensina pelo menos 3 verdades. Primeira, esses espíritos precisam de um corpo como morada, que pode ser porcos, cavalo, cachorro, não importa. Segundo, esses espíritos vieram para matar e destruir. E terceiro, esses demônios atuam dentro de um território e não podem entrar em outro onde não lhes seja permitido. Foi o que fizeram com a manada de porcos e certamente iriam fazer com aquele homem que foi liberto. E é isso que estão fazendo atualmente e quem sabe pode estar tentando fazer com alguma pessoa de sua família. Outra passagem da Escritura que mostra a atuação dos dominadores é o caso da rica jovem Maria Madalena, Lucas 8:2, que foi possuída por 7 demônios. Quando Jesus expulsou o demônio também de um surdo-mudo, lá em Lucas 11:14,
ele foi liberto da surdez, porque aquela doença era característica da personalidade daquele tipo de espírito maligno. Então, temos o quê? A gente pode resumir assim. Primeiro, temos que expulsar o demônio com a autoridade que recebemos do Senhor Jesus. Segundo, se houver algum altar ou pacto, princípio do altar, tem que ser destruído ou renunciado. E também renunciado, a possessão acontece em alguma brecha espiritual da pessoa. Então, isso é um fato que você vai encontrar muito em casos de pessoas onde haja resistência do demônio a sair, pessoas que fizeram pactos, especialmente que vieram de bruxaria, de macumbaria, centro de macumba, né? Magia negra, voodoo, trabalharam com feiticeiros, o famoso livro de São Cipriano, e coisas desse tipo, nas bruxas, Wicca, então uma série de coisas assim. Terceiro, se houver pecado oculto, tem que ser confessado, tem que ser renunciado, dependendo do que é a prática. Quarto, e logo em seguida expulsar o demônio. Quinto, no caso da pessoa estar nas situações 2 ou 3, quer dizer, de altar e pecado oculto, o demônio tem que ser amarrado em nome do Senhor Jesus Cristo, chamar a pessoa de volta para que ela confesse o pecado e renuncie o pacto. E só depois chamar o demônio de volta e expulsá-lo de vez, pois do caso contrário, ele não vai sair, uma vez que há legalidade no mundo espiritual. Aí entramos no princípio da legalidade ou direito legal, que é o que você vai aprender ou já aprendeu vendo o meu primeiro vídeo, né? Falando sobre batalha espiritual e ministério de intercessão, Efésios 6,12. Nos casos de possessão, sétima, nos casos de possessão é necessária a expulsão com ordem imperativa em nome de Jesus Cristo. Espírito maligno, eu te ordeno, em nome de Jesus Cristo, sai desse corpo e te proíbo que voltes. Isso é muito importante. Então eu repito, nos casos de possessão demoníaca, é necessária a expulsão com ordem imperativa em nome de Jesus Cristo. E aí é importante o revestimento da autoridade. Espírito maligno, eu te ordeno, em nome de Jesus Cristo, sai desse corpo e te proíbe que voltes. Naturalmente que se a pessoa não tiver, ela não tiver a autoridade do Senhor Jesus, o demônio não vai sair. Então dessas brechas pode ser qualquer coisa. Pecados sexuais, envolvimento com entidades do espiritismo, drogas, bebidas, prostituição, adultério, homossexualismo, lesbianismo, pedofilia, envolvimento com bruxaria, feitiçaria, terreiro de macumba, como eu citei, o livro de São Cipriano, livros de bruxaria e feitiçaria, há muitos feiticeiros. O São Cipriano é mais citado porque ele é tido como o maior feiticeiro do lado ocidental de todos os tempos. Pelo menos desde a época dele para cá não teve ninguém maior que ele. E é venerado, enfim, dizem que se converteu, mas há muita controvérsia sobre isso. Os principais dominadores deste mundo tenebroso são Pombagira, que comanda todo tipo de pecado sexual, como adultério, fornicação, das prostitutas, pedofilia, homossexualismo, lesbianismo, né? Além de fofocas, fuxicos e coisas do tipo. São um número incontável. Maria Padilha, Maria Mulambo, Sete Saias, da Encruzilhada, tem muitas, inúmeros. Exus são os soldados das forças das trevas, e há uma grande legião deles. O Xoroquê, por exemplo, é o Exu das riquezas, o Capa Preta, o Tranca-Rua, que bloqueia a prosperidade e a vida até levar à miséria, o Exu do Lodo, que leva à falência, o Exu Caveira, muito usado para matar pessoas, e fazem trabalhos em terra com defunto em cemitério, né? Defunto de 7 dias, defunto ímpio. Observe que quando é um cristão que morre, um servo de Deus, eles não mexem. Zé Pilintra, o governador das bebidas, das bebidas alcoólicas, das drogas, vida de vagabundagem, não é? Não querer trabalhar e receber dinheiro, sim, tudo isso vem do Zé Pilintra. Exu Mirim, chamado de Cosme Damião, que ataca as crianças, bem aí paralelo ao Moloque, né? Caboclos, preto velhos, né? Que causam maior confusão, desentendimento por aí afora. Muito bem, até aqui chegamos no terceiro nível. E vamos então para o último nível, as forças espiritual do mal. Que é a tradução da Almeida Revista Atualizada, ou conforme traduz a Almeida Corrigida Fiel, hostes espirituais da maldade, que traduz a palavra grega poneiria. São tropas, soldados do exército do mal. São forças malignas que diretamente levam as pessoas a praticarem todo tipo de extremas depravações sexuais, ocultismo e adoração a Satanás. Oprimem a humanidade com muito sofrimento, quando instalam medo, desespero, angústia, depressão que leva ao suicídio, espíritos que causam enfermidades, epidemias, desastres, e trabalham muito ligado ao Leviatã, que nós vamos falar sobre ele no próximo vídeo.
Então, estão entre eles também os espíritos de adivinhação, cartomancia, astrologia e todos esses tipos de adivinhações. Esta classe de espíritos malignos age para produzir desânimo e desinteresse daqueles que têm se mostrado sinceros para com Deus e de trabalhar na obra de Deus. As forças espirituais do mal têm semeado medo no coração de muitos homens, medo este que se transforma em pavor, desespero e desistência de tudo. Como agir? Vamos lá. Que se transforma em pavor, desespero e desistência de tudo. Como agir? Primeiro, estando na base do ministério de intercessão, onde o Espírito Santo atuará de forma poderosa através de cada intercessor e de cada intercessora. Estar em sua congregação, pois a glória do Senhor se manifesta em sua igreja sempre. Então, especialmente para o ministério de intercessão, é na base, onde todos estarão conectados com o Espírito Santo, que vai haver a sua edificação. Né? O princípio da edificação que a gente explica, que eu expliquei no vídeo anterior, como eu tenho citado. Segundo, exército unido. Começando as batalhas, temos que permanecer unidos, como um exército de guerra. A desunião é o ponto para o inimigo. Então, evitar faltar é um fator de vida ou morte. Nesses momentos que a gente deve fazer de tudo para estar presente e estar mantendo a unidade do grupo. Terceiro, o jejum de santidade. É o jejum de Daniel em 7 dias. Jejuar. Doces, massas, café, refrigerantes, sucos adoçados e tudo que é adoçado com açúcar e coisas industriais. Somente comer carne, porque perdemos muitas proteínas em batalhas espirituais. Aí junto com saladas, verduras, legumes, mel, que é natural, normalmente aqueles que participam do jejum de Daniel já conhecem. Mas nesse caso, a exceção é a carne, porque em tempos de batalha espiritual, nós estaremos, assim, correto? Estaremos, perdemos muitas proteínas, como eu falei. Podemos fazer só no dia da intercessão ou no dia de guerra espiritual, em que formos orar por alguém sob a ação de demônios, ou, se sentir a direção do Espírito Santo, jejum normal. Obediência à liderança. Não é possível para o ministério de intercessão entrar em intercessão de crise, intercessão profética, e muito menos em guerra espiritual, nos níveis 1, 2 e 3, que eu explico no vídeo anterior, tendo integrantes com resistência a certas ordens ou determinação dada pela liderança do grupo. É como um soldado que em plena guerra resolve desobedecer ou fica questionando as ordens do seu comandante. Não entendeu o princípio da autoridade e cria maior confusão. Vocês imaginam um pelotão de guerra, a discussão, o inimigo vem e aproveita-se disso e fuzila todo mundo. Quinto, discernimento. Não somente com as coisas espirituais e ações do inimigo, mas com fatos envolvendo sua ação que irá refletir no grupo todo. Também nas ações das pessoas que afetam e prejudicam o grupo como um todo. Sexto, as retaliações, que são chamadas de vingança, que a gente explica com detalhe esse princípio também no vídeo anterior. Quando não obedecemos a princípios, favorecemos retaliações no grupo todo, e em familiares, inclusive, da própria pessoa, claro. As retaliações, quando estão sem brechas, que na verdade viram ataques, né, são mais fáceis de serem revertidas. A base está em Efésios 4:27. Não deis lugar ao diabo, e eu explico isso melhor no vídeo anterior. Sétimo, proteger-se de brechas. Primeiro, a sua mente, 2 Coríntios 11:3. De pensamentos negativos, passado, fracassos, contenda, discussões, desobediências, traumas. Trabalhar na mente. Especialmente se isso for uma questão de problemas psicológicos, traumas, então precisa aí de cura interior. Proteger também o coração. Atos 5:3. De cobiças, de mentira, de todo tipo de sentimento baixo, mágoa, inveja, vingança, solidão, desejos proibidos, tudo. Terceiro, a língua e sua boca. Tiago 3:6, 10, 14 e 15. Lê o Tiago 3 inteiro. De palavrões, pois são invocação de demônios. Palavras de baixo calão, são palavras sujas. Murmuração, reclamação, discussões e bate-bocas. Também quarto, sua santidade, 1 João 3, 8 a 10. De pecados sexuais, de todo tipo de perversão, seja no corpo, pela internet, TV, revista, celular, cinema, não importa. E o quinto, a sua fé. Tiago 4, 7, você deve proteger a sua fé. O diabo só foge de quem lhe resiste com fé viva no Senhor. Proteja-se de desânimos, dúvidas, incredulidade, fé pequena e coisas desse tipo. Oitavo, a excelência, a qualidade muito superior da equipe. O que cada intercessor e cada intercessor faz repercutirá no todo do Ministério de Intercessão.
O nosso trabalho é orar pedindo a Deus pelas vidas das pessoas, das famílias, da igreja, da obra de Deus em geral, aquelas pessoas que vêm pedir ajuda. Ninguém consegue vencer sem excelência no que faz. Temos que fazer bem feito. Como diz Hebreus 3:5, a parte A. E Moisés era fiel em toda a casa de Deus como servo. Essa fidelidade se refere de fazer bem feito. O preço a ser pago é o 9. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem com que acabar? Lucas 14:28. Depois do ministério de pastor, dentro da igreja, com toda certeza é o ministério de intercessão o que paga o maior preço para desenvolver seu serviço no reino de Deus e abençoar a vida das pessoas. Você tem que calcular bem, para depois não ficar reclamando e tentando mudar a forma de trabalho do ministério. E é sempre bom lembrar que a igreja tem o círculo de oração, as igrejas em geral, correto? Ou usa o nome de Ministério de Intercessão para grupos que são círculos, que, na verdade, que são círculos de oração, onde a forma de atuação é bem mais simples, porque o nível de oração não entra em nível algum de batalha espiritual, nem no 1, nem no 2, nem no 3, e portanto não precisam do conhecimento e do forte treinamento que exige para formar uma intercessora no Ministério de Intercessão. 10º, o uso dos dons vem com a prática. Mas é bom lembrar que uma vez que for ordenado diácono ou diaconisa, o seu ministério, Deus te levou para um outro nível. E nós vamos prestar contas, né? Devemos dar frutos no seu talento, né? Enterrá-lo, isso daí seria enterrar. Sair de uma intercessão, entrar num grupo de oração hoje, seria enterrar o seu talento, é aquele que trouxe embrulhado no lenço. 10º, o uso dos dons vem com a prática. O ministério de intercessão requer que cada integrante seja um instrumento a ser usado pelo Espírito Santo. E por isso terá que crescer e ser usado por Deus, e não tem jeito. Uma pessoa que pega seu carro 1 ou 2 vezes por mês não aprenderá a dirigir bem. Tem que dirigir todo dia. Assim é na prática constante, estando presente em cada reunião de oração, nos constantes treinamentos do ministério de intercessão, que permitirá ao Espírito Santo usá-lo com seus dons, de forma segura, inclusive para ela. 11º, batalha contra demônios. Aí, novamente o texto. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Efésios 6:12. As nossas orações na intercessão, mesmo no nível 1 de batalha espiritual, envolverão confrontos diretos com demônios que atuam nas famílias, tais como as pombagiras, que eu falei um pouco sobre isso, né? Pecados sexuais e fofocas, zepilintras, bebidas alcoólicas, cigarro, drogas, os exus, violência, morte, acidentes, ataques, agressões, os pretos velhos, contendas, discussões e brigas, espíritos familiares que aparecem como pessoas falecidas que voltam a este mundo, etc. Portanto, cada integrante do Ministério de Intercessão deve redobrar seus cuidados em não abrir brechas nos princípios já estudados e não cair em pecados sexuais e dessas naturezas que eles governam. A presença nas reuniões desse período é praticamente obrigatória, devido à seriedade desse trabalho, onde clamamos ao Pai pela libertação de pessoas sob o domínio de Satanás. É o Senhor Jesus quem nos dá a vitória. Aleluia. 12º, a ação esperada de cada intercessora, de cada intercessor. 1. Depender do Espírito Santo sempre, não tem como. 2. Evitar agir na carne, por se sentir magoada, desprezada, enfim. 3. Evitar agir no desespero, com a cabeça fora do lugar, com medo. 4. Evitar agir no nervosismo. 5. Procurar agir sempre com calma e temperança. Lembre-se que aqui entra aquele princípio básico, o princípio da resolução. Nós temos que ser resolutivos. Como eu ensinei no vídeo anterior, existem os nervosos, os confusos e os procrastinadores, mas também existem os resolutivos. E no Ministério de Intercessão e todos aqueles que trabalham em batalha espiritual, nós temos que ser resolutivos. Outro, orar todo dia, como compromisso. Não falhe aqui, não importa o tempo, mas temos que orar. Se possível, quando possível, devemos orar de madrugada, que é um excelente horário para estarmos na presença do Pai. Anotar também anotar pecados cometidos durante a semana para não acontecer de esquecer de confessá-los e depois usar a desculpa. O senhor sabe o que eu pensei, o que eu falei, como nós passamos isso nos treinamentos. Pecados não confessados dão direito legal aos demônios de agirem contra você. Peça sempre o Espírito Santo que te ajude a se lembrar de todos os pecados cometidos. Deixa eu fazer um parênteses aqui. Quem não é acostumado e não entende isso, pode estranhar, mas em Ministério de Intercessão, nós obedecemos muito aquilo que Tiago escreve, né? Confessais os vossos pecados uns aos outros e orais uns pelos outros. Então, quando nós fazemos orações, nós devemos estar nisso.
Eu dou um exemplo de uma situação que houve com um pastor, em que ele foi expulsar um demônio de uma pessoa, e o demônio olhou para ele e disse: você que eu estou prendendo em pecado de adultério com fulano de tal. E aí acabou o problema, porque de fato era verdade. Então, assim, a confissão de pecados existe outras coisas que devem acontecer em casos como esse. Mas é para você ter uma ideia que quando nós estamos em batalha espiritual, a nossa condição de luta espiritual é muito importante diante de Deus. E diante da força das trevas também, né? E o último, estar sempre motivado a orar a Deus pelas pautas de oração, pelas pessoas, pela igreja, pelas causas apresentadas, com alegria no seu coração. 13. O mapeamento espiritual. Quando for necessário e sentirmos da parte de Deus, teremos que mapear situações, pessoas, tendo como modelo o mapeamento pelo qual todas passaram. No Ministério de Intercessão, há mapeamento e oração de libertação, quebrando toda a cadeia de maldições, e, enfim, de problemas e pecados e ações de demônios na vida da pessoa. E no discipulado também podemos aprender a fazê-lo. 14, conhecer o nosso Deus, que é o mais importante de tudo isso. O maior triunfo de vitória é cada integrante ter um relacionamento íntimo com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Sempre perguntar, como o apóstolo Paulo perguntou em Atos 9,6a: Senhor, o que queres que eu faça? Muita coisa errada pode ser evitada ouvindo a resposta do Senhor. 15, usar as armaduras de Deus, Efésios 6, 13 e 18, na sequência do Efésios 12, né? Cinto da verdade, comprometimento leal, como Noé e Enoque, couraça da justiça, que é a obediência pura, como Abraão. Tudo isso aqui é explicado no treinamento de ministério de intercessão. Aqui eu estou fazendo apenas um resumo bem básico. Calçar os pés com o evangelho da paz é confiar e depender de Deus, como o apóstolo Paulo fez. O escudo da fé é a fé que confia que Deus nos livra, como José do Egito, como Daniel, Sadraque, Mesaque, Abidênego. O escudo da fé é o próprio Senhor. O capacete da salvação é a certeza da salvação, que impede que se negue a Cristo, mesmo diante da morte, como aconteceu com os primeiros cristãos, e é o que nos dá o revestimento necessário para sabermos que podemos enfrentar essas forças malignas. E a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, é usar para atacar como Jesus fez para vencer a tentação do diabo e os cristãos contra falsos apóstolos, falsos mestres, falsos pastores, falsos evangelistas, falsos mestres e profetas. O que é isso? É conhecer a palavra de Deus, né? Não tem outra forma. Ainda tenho que falar sobre checando as bases emocionais e motivacionais e emocionais. Então, checando as bases motivacionais e emocionais. Primeiro, sentindo peso ou sentindo prazer. Em 2 Coríntios 12:10, o apóstolo Paulo fala, quando ele se refere ao seu espinho na carne: por isso sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então sou forte. Porque ele pede ao Senhor 3 vezes para tirar o espinho da carne, e o Senhor disse: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. O apóstolo Paulo sentia prazer não em sofrer, mas no poder de Cristo que operava nas durezas que enfrentava ao cumprir o ministério que ele recebeu de Cristo. Isso era a sua motivação. Vir interceder pelas pessoas e usar seus dons a serviço de Deus deve lhe causar alegria, mas quando isso se torna um peso, aquela sensação de angústia que acontece no dia da intercessão ou de todo o trabalho, você só irá pensar em como não vir a intercessão e vai arrumar muita desculpa. E como consequência começa a faltar. Por quê? Por que motivo você serve a Jesus? Então essa é uma questão. Então a gente deve ter esse amor a Cristo acima de tudo para poder manter-se. Eu também, a terceira parte, eu quero falar sobre checando os fundamentos básicos, sem brecha. Em Isaías 30, versículos 9a e 13, diz assim: porque este é um povo rebelde, filhos mentirosos. Por isso esta maldade vos será como a brecha de um alto muro, que formando uma barriga, prestes a cair e cuja quebra virá subitamente. Aqui nós vemos a necessidade de nós colocarmos tudo o que aprendemos dos princípios básicos que eu ensino no vídeo anterior. Mas envolve o discipulado. Todo intercessor aprendeu, todo intercessor em seu treinamento, que um requisito fundamental para ingressar no ministério de intercessão é ser discípula, né? Um discípulo de Jesus é estar sendo discipulado. Onde aprenderá os princípios do reino de Deus e entre eles a prestação de contas. E vai ser importante você ter visão do reino de Deus. Quando se está em dúvida se continua ou é melhor parar, só uma opção: confiar no Senhor e seguir em frente.
Você é uma ministra de Cristo, um ministro de Cristo. Você foi ordenado um diácono, uma diaconisa, porque no ministério de intercessão, batalha espiritual, você tem que ter revestimento de autoridade. No mínimo é assim, ou um pastor, uma pastora também, né? Desistir não é uma opção. Todos os intercessores receberam autoridade espiritual, como diáconos e diaconisas, como eu disse. Os dons de Deus são irrevogáveis. Então, eu vou resumir para concluir este vídeo. Nós estaremos dividindo a visão toda de Efésios 6.12 em 3 vídeos. Efésios 6.12, batalha espiritual para ministério de intercessão, que já está gravado e postado. Este agora é Efésios 6.12, principados e potestades e ministério de intercessão, parte 1. E o outro que ainda vou preparar, falando sobre os principados, os principais principados. Efésios 6.12, principados e potestades e ministério de intercessão, parte 2. Espero que você tenha conseguido entender. É sempre bom ouvir 2 ou 3 vezes para clarear mais. Para o Ministério de Intercessão, depois nós estaremos, inclusive, respondendo as questões pessoalmente, mas é importante compartilhar isso. A forma de atuar contra esses espíritos, né? Os principados, as potestades, os dominadores deste mundo tenebroso e as forças espirituais do mal. Eu peço que Deus esteja abençoando você. Eu peço que Deus, agora na minha oração, que Deus esteja dando visão espiritual para você e que você seja um homem de Deus, uma mulher de Deus, chamado e chamada para ajudar nessa batalha. Porque existem muitas pessoas que estão sendo destruídas pelas forças desses demônios, que estão seduzindo. Infelizmente a igreja está muito preocupada com dinheiro, uma grande parte, vamos dizer, né? Está preocupada com dinheiro, crescimento, número, mas não na qualidade de vida das pessoas e infelizmente não conseguem se consagrar ao Senhor. Hoje todo mundo pensa nas coisas para o seu dia, mas é importante que a gente possa estar atentando para as coisas do Senhor. E servir é algo muito importante no reino de Deus. Servir ao Senhor Jesus Cristo, servindo na igreja, na congregação onde estamos e servindo também para as pessoas que precisam, que estão desesperadas. Pode ser seu familiar, pode ser um amigo, pode ser uma pessoa que você não conhece, não importa. São almas pelas quais o Senhor Jesus Cristo morreu na cruz. E por que nós ajudamos? Ajudamos porque Jesus pagou o preço dessa libertação. E isso, graças a Deus, está no coração de todo intercessor, de toda intercessora, de todos aqueles que amam as almas pelas quais o meu Senhor, o Senhor Jesus Cristo, o Filho do Deus Altíssimo, morreu na cruz. Ressuscitou ao 3º dia e em breve ele há de voltar. Que a graça e a glória de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo e o poder do Espírito Santo sejam com a tua vida. Muito obrigado, Deus te abençoe. Em nome de Jesus. E se está interessado em continuar, aguarde o 3º vídeo, onde nós vamos estudar especialmente os principados. Deus te abençoe, que é a 3ª parte final. Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.